Na medida em que o processo de despertar humano se intensifica e acelera, muito do que foi enterrado ou que foi negado surgiu e que precisa ser reconhecido, aceito e liberado. Não existe necessidade de envolvimento com essas poderosas emoções e sentimentos, que são como tempestades tropicais que surgem, gastam uma enorme quantidade de energia indiscriminadamente e depois se dissipam, e, como tempestades, os sentimentos e as emoções que surgem se expressarão muito poderosamente. Isso, é claro, pode ser muito doloroso. Portanto, não tente suprimi-los ou controlá-los, apenas permita que fluam entre vocês, enquanto se vão, sem tentar dirigi-los ou descarregá-los em outros. Fazer isso, emocionalmente, só agrava uma situação tensa e convida, em energia adicional, para intensificar a dor que já está presente. Seria como adicionar mais umidade a uma tempestade tropical, coisa que não podem fazer, ou jogar gasolina ao fogo, o que certamente vocês podem. Atualmente, existem coisas que surgem para todos os que estão encarnados como seres humanos no planeta Terra. Principalmente, são coisas muito antigas, reprimidas ou negadas e que, agora, é preciso que se liberem. E, todos vocês, todos os humanos, optaram por estarem na Terra, neste momento, para participarem desse enorme projeto, de modo que os blocos para serem amados, que estiveram no lugar por eons, possam ser fácil e, rapidamente, reconhecidos, agradecidos e liberados. Agradecido porque tiveram um propósito no jogo que jogaram e, esse propósito, era trazer às suas consciências a absoluta desesperança de uma vida sem amor. E, isso, conseguirão. A evidência está às suas voltas na medida em que encontram e conhecem pessoas em todos os lugares em que estão buscando amor e significado em suas vidas. O amor é o que são e seus propósitos. O amor cria infinitamente, a menos que sua presença tenha sido bloqueada. O amor não força nem impõe sua presença a ninguém. Todavia, sempre está se oferecendo a vocês incondicionalmente. Tudo o que precisam fazer, como já lhes foi dito tantas vezes, é descartar seus temores sobre isso e abrirem seus corações para permitir que ele entre e abrace a vocês. Todo temor é medo do amor, medo da rejeição daquele que nunca rejeita. Esse medo surge porque se veem como indignos do amor de Deus por vocês, devido aos erros ou pecados que você acredita que cometeram e, ainda, estão cometendo. Pecados ou erros que acreditam que Deus tenha se tornado abominavelmente odioso e pelo qual viesse a julgá-los como totalmente inaceitáveis. Se fosse assim, haveria razão para medo, porque se Deus os julgasse, assim, rejeitasse a vocês, deixariam de existir e, esse, é um pensamento muito temerário. No entanto, são todos os seus filhos amados, perfeitos em todos os sentidos, assim como ele os criou e, portanto, a rejeição ou o julgamento por parte dele é completamente impossível. Ele ama a todos vocês e, apenas, deseja suas eternas felicidades. Seus medos surgem devido às suas sensações de culpa pela tentativa de viverem separados dele, ao jogarem o jogo da separação. Mas é apenas um jogo e, como tal, totalmente irreal, uma construção sem fundamentos, dentro da qual se entrincheiraram, enquanto flutuam num infinitamente vasto oceano de amor e que, naturalmente, entrará em colapso e se dissolverá. E, quando o jogo terminar, irão descobrir que se entregaram ao amoroso abraço de Deus, que é o estado de total de suas aceitações, em que sempre estiveram e sempre serão mantidos incondicionalmente amados, honrados e, para sempre, respeitados. Então, reiterando, a separação nunca aconteceu, só existe a fonte, o campo infinito e incondicional do amor que mantém toda a criação em seu abraço caloroso. É infinito, não tem fronteiras e não há nada além, ou antes dele, apenas é. Todo ser senciente é um com ele, não há exceções, nem rejeições,
nem existe inferno para o qual os inaceitavelmente pecadores são banidos por toda a eternidade. Apenas existe o campo divino do amor, onde todos são bem-vindos e estão eternamente presentes. Um estado de separação que parece totalmente real, porque essa era a intenção quando estava prevista com seus infinitos poderes criativos. Infinitos poderes criativos que foram presentes de Deus para com seus filhos, quando Ele os criou. Vocês e Deus optaram por experimentar a separação, através das muitas máscaras e disfarces que inventaram para esse propósito. E o jogo durou apenas um instante e terminou, e que, no entanto, parece estar em andamento e em curso há muito tempo. Para os humanos, é um paradoxo incompreensível. Como veem, cada entidade individual na qual o Filho de Deus se separa, tem livre-arbítrio. Portanto, enquanto a maioria, o coletivo, continuar a apoiar o jogo, este irá parecer continuar sem interrupção. No entanto, agora que o coletivo escolheu acabar com este jogo que lhes trouxe muita dor e sofrimento, seu encerramento está assegurado. Atualmente, todos os encarnados, neste momento, estão em forma humana para levar em este jogo um fim. Todavia, como sabem, tornar-se humano envolve uma enorme perda de memória e consciência e, como seres humanos, o mundo em que se encontram, um pequeno ponto no universo aparente e infinitamente vasto, é muito convincente, real, firme e físico. Consequentemente, lembrar seus estados naturais como consciências ou conhecimento puro, sem qualquer forma física, é impossível, de fato, inconcebível. Como seres infinitamente poderosos, contidos numa forma humana de tão intensa limitação, é impossível para imaginarem a verdade de quem são, o estado que conceberam e no qual escolherem estar, é tão insignificante que não pode existir, mesmo por um momento. O fosso entre o que vocês são e o que imaginam ser, é infinitamente mais vasto do que a diferença de tamanho entre 100 seres humanos e uma bactéria. E, no entanto, às vezes, parece que são muito mais do que suas formas físicas permitem. E, essa sensação ou sentimento, é a força motivadora que os leva aos seus despertares. Na medida em que continuam ouvindo, em mensagens de muitas fontes, são muito mais do que parecem ser como seres humanos. Essa mensagem ou ideia, já foi pensada a ser insana, uma figura de alguns indivíduos loucos. Agora, a física moderna mostrou que tudo está inquebrantavelmente ligado a tudo o mais e que tudo o mais é muito mais vasto do que possa ser imaginado. Está se tornando evidente para todos os que estão preparados para abrirem suas mentes de que há muito, muito mais na vida do que a condição humana parece permitir. Ao entrarem, diariamente, em seus sagrados santuários interiores, onde a luz do amor, fonte, sabedoria e inteligência suprema, Pai Mãe Deus, reside em unicidade com cada um de vocês, podem experimentar a sensação e o sentimento disso, algo como um caloroso brilho acolhedor que os acende com alegria e paz, dissolvendo suas preocupações. Então descobrirão que têm toda a força que precisam para lidar de forma satisfatória com as questões que surgirem em suas vidas humanas cotidianas, sem serem indevidamente perturbados pelas suas distrações egoístas de ansiedade e incertezas. Ao, pelo menos, uma vez por dia indo lá, abram seus corações para aceitarem o abraço que o amor oferece a todo momento e deleitem-se com a paz e o contentamento que lhes permitem lidar de forma amorosa e espontânea com o que quer que seja. Seu amoroso irmão, Jesus.